Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, João 15, 26 e 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando um culto a Deus. Agirão assim porque não conhecem o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que lembreis do que eu disse quando chegar a hora, a palavra da salvação. Irmãos e irmãs, essa é a liturgia de hoje, esse é o Evangelho de hoje. Jesus fala da reprovação, né? Ele está falando aqui de uma reprovação, né, da igreja, né? Porque a sinagoga era a igreja do tempo de Jesus. Então ele não está falando aqui que a partir do momento que eles vão assumir esta missão de Jesus, viver esta palavra e anunciar, de agora em diante seus discípulos vão anunciar por ele, está preparando seus corações para a decepção, né? Para a rejeição que vão encarar. Isso e não é uma rejeição dos pecadores, não é uma rejeição das pessoas do mundo. Ele está dizendo da rejeição da própria igreja que os rejeita, porque estão anunciando o Evangelho de uma forma diferente, a palavra de Deus de uma forma diferente. Então, manifestando um Deus, não aquele Deus que estão acostumados, né? Um Deus criados pelo próprio homem. E nós muitas vezes somos assim, gente. Nós criamos um Deus para nós, um Deus do nosso modo, do nosso jeito, um Deus que tolera, suporta os nossos erros, que faz uma vista grossa, um Deus que não exige transformação, mudança, conversão, um Deus que não exige que eu mude de vida, um Deus que me atende, me ouve e me escuta mesmo, mas eu não preciso mudar de vida, nem mudar as minhas atitudes. Um Deus que não exige conversão. Eu crio um Deus que ele tem os meus defeitos, que ele apoia minhas decisões errôneas. Porque se eu viver o Deus verdadeiro, eu não serei aceito por muitas pessoas. Já imaginou eu viver Deus dentro do grupo da família, dentro lá no meu trabalho, eu viver a palavra de Deus? Claro que eu vou encontrar rejeição. Claro que eu vou encontrar muitas pessoas que não vão aceitar a minha maneira de ser, de viver. Porque a partir do momento que eu começo a viver a verdadeira palavra de Deus, eu começo a dar um testemunho de Jesus, e esse testemunho incomoda muita gente, porque reprova a atitude de muitas pessoas que estão à nossa volta. Porque eu vou deixar de fazer muita coisa que eu sempre fiz, e ser igual aos outros, não que eu seja melhor ou se me torne melhor, mas eu começo a me limpar, e Jesus diz assim, que ele tem o Espírito, ele vai, né, e dará testemunho, e eles também darão testemunho porque estão com ele desde o começo. Então, caminhar com Jesus, observar a sua palavra, observar os seus atos, aquilo que ele faz. Os discípulos observavam Jesus o dia todo, viviam com ele, e isso ia mudando o seu interior, fazendo deles uma nova criatura, transformando a sua vida. E isso ia fazendo com que eles começassem também a dar testemunho de vida, né? E isso ia causar uma exclusão até mesmo da igreja, porque eles já viam o mundo de uma outra forma. Eles começaram a observar que aquela maneira que a igreja estava conduzindo, que os mestres da lei, os sacerdotes conduziam a igreja, não estava levando o povo a Deus. Isso incomodava, porque eles faziam do jeito deles e não do jeito de Deus, enquanto os discípulos faziam do jeito de Deus. Os discípulos faziam, quando eu faço a vontade de Deus na minha vida, quando eu pratico o Evangelho, eu vou ser sim reprovado por aqueles da minha própria família. Lembra-se que Jesus falou que veio trazer a espada, a divisão entre pai e filho, entre nora e sogra? Lembra? É disso que ele está falando, é desta passagem que ele está falando, é deste momento. Se eu sou como todo mundo é, eu estou indo com a correnteza, né? Todo mundo faz, eu também vou fazer. Todo mundo é assim, eu também sou. Não há mudança em mim, então eu não incomodo ninguém, eu faço o que todo mundo faz. Mas quando eu começo a viver a palavra de Deus, eu começo a incomodar. As pessoas começam a me excluir, né? Isso aí não dá, porque isso aí é tudo certinho, né? A gente acaba sem querer se tornando um pouco diferente, excluindo o mundo da nossa vida, enquanto todos abraçam o mundo. É disso que Jesus está falando. Ele está preparando os corações para o desprezo. Desprezo porque ele mesmo fala, porque não conhecem o Pai. Agem assim porque não conhecem o Pai. Então, quando eu não conheço a Deus, eu não entendo as atitudes daqueles que conhecem a Deus. Irmãos, viver a palavra de Deus é viver na graça.
Uai, seu app de vídeos curtos.